Eu acho que o nenhum está descartado, né? Porque tem caráter decisivo. Mais pro Flamengo. Mais pro Flamengo por jogar em casa e ter menos pontos do que o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense compensou o empate na Arena da Baixada. Absurdo empate, porque o Atlético tinha que ter vencido a Universidade Católica. Compensou o empate com a vitória fora diante do São Lourenço. E tem muitos desfalques hoje ainda. Uma derrota hoje é aceitável, projetando o segundo turno, porque tem 2 jogos em casa. Se conseguir o empate hoje, tá ótimo. Você termina essa primeira fase com 5 pontos e 2 jogos fora. Então, para o Atlético Paranaense, a derrota é aceitável, o empate já é um bom resultado e vitória, lógico, seria espetacular se terminar essa primeira fase com 7 pontos. Para o Flamengo é mais decisivo sim, porque tem uma vitória e uma derrota, joga em casa diante do seu torcedor, com um treinador pressionado, precisando o time mostrar um bom futebol. Então, hashtag Bebê Flamengo. Muito bem. Até pensando aqui, né, antes do Marra e do Zé responderem, se o Flamengo vencer hoje, o Flamengo vai a 6 pontos, o Atlético fica com 4 e essa derrota fora de casa. Ok. Aí, se ele conseguir dar o troco na outra semana, ele já passa o Flamengo de novo, já vai para 7, o Flamengo com 6. Quem pode se dar muito bem nesse momento é a Católica, né? É quem pode se dar muito bem nesse momento, faz 2 jogos contra o São Lourenço. Se beliscar 4 pontinhos aí, Católica já vai a 8 e aí complica os brasileiros. Sendo que a Católica vai pegar o Atlético Paranaense em casa, na última rodada, podendo decidir em casa, né? E aí vai ter o São Lourenço pela frente, aí que é um time que está se acertando, vamos ver o que esse São Lourenço pode entregar. E o Flamengo joga lá, né? E o Flamengo joga lá contra o São Lourenço, né? O Atlético recebe o São Lourenço, quer dizer... Só que decide fora também. Quer dizer, tem uma série de variáveis aí que podem ajudar ou atrapalhar, dependendo do que vai acontecer nesses 2 confrontos. Atlético ou Flamengo, Zé? Flamengo. O Atlético, por tudo aquilo que o Hoffmann falou, os confrontos, a forma de jogar e a confiança que o time passa para o seu torcedor, então dá um pouquinho mais de tranquilidade, vamos dizer assim, para o Atlético. O Flamengo chega pressionado, Zé Ricardo também chega muito pressionado e o time não está passando essa confiança que a torcida tanto espera. Vamos ver se realmente o time do Flamengo consegue ligar a chavinha hoje, virar a chavinha, né? Libertadores é diferente. Só que pega um time que taticamente dificulta demais para o time adversário quando tem que atacar e quando tem que se jogar, né, para o ataque para buscar o resultado. Mas acho que o Flamengo é mais pressionado, a expectativa sobre o Flamengo por conta das contratações, por tudo aquilo que envolve a camisa do Flamengo nesse ano, realmente a situação do Flamengo é a mais complicada, eu acho. Legal. Marra, vai de Flamengo também? Vou de Flamengo também. Se o Atlético Paranaense perder hoje, vai jogar na semana que vem, tendo a oportunidade, não, tendo o peso de ter que decidir. Hoje, por jogar em casa, a decisão está nas mãos do Flamengo. E por isso o caráter de decisão, né, pesa muito para o Flamengo. O crescimento da Católica, eu acho que já é algo que o Atlético Paranaense e o Flamengo já devem desejar. Já dispara, um vai ficar, se a Católica se disparar mesmo, né, um acaba ficando pelo caminho, mas eles têm que pensar neles mesmos. Eles não têm que pensar na brasilidade da coisa. Não, 2 brasileiros no grupo, tal, azar. Cada um que se vire. E a Católica conseguiu um belo resultado com o Flamengo. Aí tem uma outra coisa interessante aí, né? Até muito pouco tempo atrás, a gente falava que o Atlético Paranaense não ganhava e não jogava bem fora de casa. E em casa resolvia os jogos. Na Libertadores, agora, de pouco tempo para cá, está dando exatamente o contrário, né? Se complica em casa, vai lá e ganha do Capiatá fora. Se complica em casa com o Católica, vai lá e ganha do São Lourenço fora. Está vivendo um momento de mais confiança fora de casa. E isso também pesa um pouco mais contra o Flamengo. Apesar de achar que para o jogo de hoje, pelos desfalques do Atlético Paranaense, o Flamengo é favorito. Tá. Antes de vocês irem lá para o touch, para analisar as 2 equipes, o Atlético Paranaense é o adversário mais cascudo para o Flamengo, mais difícil para o Flamengo nesse grupo, porque a gente está falando de um time que criou a casca. Por falar em cascudo, criou a casca, né? Passou por 2 fases de eliminatórias aí para a fase de grupos. Já entrou daquela tropeçada em casa, mas se recuperou fora. É mais cascudo, por exemplo, que a Católica, que o próprio São Lourenço que está... O grupo é cascudo. O grupo é muito difícil. Assim, independentemente dos times, né? Quando você pega um grupo de Libertadores América com 2 brasileiros, um argentino e um chileno,
dificilmente não será um grupo difícil. Sim, esse grupo é perigosíssimo. Aí você analisa as equipes. São Lourenço, que não é a mesma equipe tão forte dos últimos anos, é verdade. E Universidade Católica, uma equipe que já conseguiu esse empate com o Atlético Paranaense, para mim, absurdo. Tirou da cartola, né? Jogo, mas depois ganhou o Flamengo. Time tradicional. Então, eu acho que o grupo é cascudo demais. Não tem, aí é usar aquela frase batida, não tem jogo fácil. Porque realmente não tem. Você não tem uma equipe que está jogando na Libertadores pela primeira vez, um time pequeno do Peru que conseguiu a vaga. Não é o caso. É um grupo muito difícil. Sim. Com exceção aí do Atlético Paranaense, que já chegou na final, né, disputou algumas Libertadores, mas tem a sua tradição, mas as outras equipes têm muito mais tradição que o Atlético Paranaense. Né? O Lourenço já ganhou, por exemplo. Já ganhou, a Universidade Católica sempre está disputando. Né? Então, assim, tem mais, já está mais acostumado a jogar esse tipo de competição e o espírito da Libertadores, né? A forma como se disputa a Libertadores é totalmente diferente no Campeonato Brasileiro, do Campeonato Chileno. Então, isso pode realmente... Pode não, né? Eu tenho certeza que dificulta e dificultará ainda mais para os times brasileiros. O São Lourenço, pelo que a gente está vendo, é um time que não deve se classificar. Eu não acredito que deva mudar muito, até por conta da qualidade das outras equipes e aquilo que vem apresentando o São Lourenço. Mas, assim, é sempre complicado jogar. É sempre muito chato ir lá jogar esqueci o nome, no gassômetro. É muito complicado. Então, assim, ainda mais contra os times brasileiros, que você tem a rivalidade, você tem tudo aquilo que a gente sabe que envolve Brasil e Argentina, né? Mas o Atlético, pelo fato de ter passado pela Libertadores, eu acho que também mais, dificulta. Não, mas era só para saber se você estava esperto. Dificulta ainda mais a vida do Flamengo hoje.